da multidão. Fala, teu irmão. Hoje estava pensando aqui. Fala, teu irmão, saindo do meio da multidão. Amém. Eu quero aproveitar o ensejo de nós batizarmos os 4 adolescentes aqui, juniores, de junior para adolescente. Bom, eu quero pensar sobre a história desse homem, que é uma história de uma família real, uma família onde a gente talvez vai se identificar alguns pontos. Aquele homem, eu penso que ele não queria ser mais um no meio da multidão. Até porque no meio da multidão a gente esconde algumas coisas, mas a gente perde a vida de verdade. Não adianta escondermos algo que está nos machucando. Não adianta escondermos algo que está nos matando. E a multidão a gente até esconde, mas a vida vai-se embora. E eu quero pensar justamente com os irmãos nessa história e alguns pontos aqui que eu penso ser bastante pertinentes para nós nessa noite. Dito isso, vamos ao texto. Vamos ler. 14 ao 17 diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou a Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que impede de falar. A primeira coisa que eu queria pensar e ver com os irmãos nessa noite aqui, eu queria destacar primeiramente a coragem desse pai. Eu chamaria de pai coragem. E aqui tem duas coisas que eu quero ver com os irmãos. A primeira é que não é comum uma criança ficar endemoniada. Não é comum. Eu estou no Evangelho há 30 anos, como pastor, fui ordenado, tenho 13 anos, estou nessa igreja há 9 anos. E eu, na minha caminhada, dificilmente a gente vê uma criança. E o texto vai falar aqui de uma criança que estava com o espírito imundo. E os estudiosos, eles dizem que a única maneira do diabo encontrar espaço na vida de alguma criança é através do pecado dos pais. É a única forma que o diabo encontra a brecha de entrar na vida de uma criança. É através do pecado dos pais. Isso para a gente tem que ser relevante, porque tem muitos pais que acham que o mundo espiritual é muito brincadeira. Acho que o mundo espiritual é algo muito grotesco, mas não é não. O mundo espiritual, ainda que você não vê, ele é tão, ou até mais verdadeiro do que o que você vê. E alguns pais brincam com algumas coisas, introduzem algumas coisas nas suas casas, alguns comportamentos, e acham que vai ficar barato. Não vai. Não vai. A Bíblia conta a história de um homem chamado Acã. Acã era um homem que estava naquela frente, que estava para tomar Jericó. E a ordem foi muito clara para Josué: não pegue nada em Jericó. Tudo que existe em Jericó está destinado, consagrado à destruição. E Acã, então, quando ele viu uma capa lá da Babilônia, uma peça de prata, uma peça de ouro, ele então tomou para si e levou para casa. Ninguém viu, somente Deus. E depois de ser vestido, o povo então tinha que subir uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, onde poucos guerreiros davam conta. E a situação que se deu lá foi que Israel voltou fugindo, envergonhado, porque o povo de Ai pôs Israel à fuga. E Josué então ficou muito indignado, porque
Deus não tinha falado nada com ele. Ele então entra no propósito com Deus, então Deus revela para ele: tem pecado no nosso meio. Tem pecado aí. E então ele faz aquele processo, o Uribe, o Tominho, chama a frente, pois vem a sorte que caiu sobre a cama. E Josué então confronta: meu filho, fala a verdade. E Acã então confessa. Diz para ele: olha, realmente eu vi lá uma capa da Babilônia, eu vi lá uma peça de prata, eu vi lá uma barra de ouro, peguei e escondi dentro da minha tenda. José então mandou alguns homens lá e confirmou aquilo que Acã disse. E Josué então chama Acã, e olha o que acontece. Eu quero ler com vocês Josué 7, 24, 25. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerai, a prata, a capa, a barra de ouro, e ele vai dizer: seus filhos, filhas, seus bois, jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Jacó. E disse Josué: porque você nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Uma atitude talvez emotiva, levou para dentro de casa algo que não era para levar. O resultado disso aqui foi todo mundo morto. Foi filhos e filhas. Porque ele levou para dentro de casa algo que não era. E aquilo que ele levou foi a brecha para que o pecado entrasse. Então, muitas das vezes, nós como pais, temos que tomar muito cuidado com aquilo que você levou para dentro da nossa casa. Temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê dentro da nossa casa. Tem alguns colegas, não sei se a palavra colega, mas eu vou falar abertamente. Hoje vai ser um dia também que você vai estar aqui chocado, mas eu vou falar, porque eu entendo que você tem que ouvir. Tem muitos casais que, para apimentar a vida sexual, vai lá, né, bota a pornografia na internet, não é isso? Para ficar mais picante a relação sexual. Mas o que está por trás daquela pornografia, você imagina. Você está abrindo brecha para que o inimigo entre dentro da sua casa. Você está abrindo portas para que o pecado entre. Talvez você, talvez não atingindo, mas atinge os seus. Cuidado com o que você leva, cuidado com você, na sua casa, você tem que ser o porteiro. Você tem que ser a pessoa que filtra aquilo que entra na sua casa. Porque talvez você tenha uma estrutura, não pegue você, mas seu filho também não tem a estrutura, acaba alcançando ele. E querido, se tem uma parte que dói mais, e nós é quando bate nossos filhos. Principalmente se tratando da água espiritual. Então a primeira coisa que eu e você precisamos é vigiar. Então esse pai, ele assumindo, ele dizendo que o filho estava endemoniado, ele também, contra a partida, por isso que eu chamo de pai coragem, porque ele também estava assumindo as suas falhas. Estava assumindo que quando o filho estava endemoniado, a mãe não está no cenário, mas eu entendo que ele é o responsável, porque o pai é a autoridade. Não que a mãe não seja, mas o pai é o líder da sua casa. Deve ser, tem que ser. Então aquele pai, quando ele diz para Jesus: meu filho está com o espírito imundo, ele está dizendo: eu falhei com o pai. Essa é a mensagem. Eu falhei, eu deixei entrar na minha casa, eu permiti, eu dei causa, eu fui permissivo, eu fui leviano. E o pecado entrou sobre o teu filho. E se você está passando por algo assim, corrija essa área da tua vida. E a segunda coisa que me chama a atenção na vida desse pai é que ele está expondo o caso diante da multidão. Ele tinha inúmeras pessoas ali, ele está dizendo: meu filho está endemoniado. Irmão, vê o quanto isso é pesado para o pai. É difícil, porque expor o seu filho. Mas não adianta também a gente tampar o sol com a peneira, eu penso. Por quê? Ele já assumiu a culpa. Mas agora ele também quer buscar uma solução.
Ele quer buscar a resposta do Senhor. E hoje nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores numa sociedade, onde o certo passa a ser errado, o errado passa a ser o certo. E tem pais hoje, se você é um deles, que sabe que o filho está vivendo problemas de cunho espiritual e simplesmente estão passivos diante das causas. Hoje eu estou vendo muito lares, pais aceitando ideologia de gênero na sua casa e diz: não, pastor, não tem mais jeito, todo mundo faz, ou todo mundo está fazendo, já tentei de tudo, e aceita passivamente isso na sua casa. Pais que sabem que os filhos têm um comportamento complicado, irmão. Nossas jovens hoje estão fazendo sexo a 3 por 1, sexo com um, sexo com outro. Isso não é normal. E os pais aceitam isso porque a sociedade impõe isso e a gente aceita isso. Jovens que bebem de segunda a segunda, se entregam a todo tipo de orgia. Isso não é normal. O que nós devemos fazer é como esse pai: Jesus, eu preciso de que o Senhor liberte os meus. Eu sei que às vezes é confrontador, porque você acaba mostrando a vergonha, mas é muito melhor você ser verdadeiro e encontrar em Deus uma solução definitiva para a tua vida, para a tua casa, do que tentar viver a vida toda, porque tem pais que aceitam porque não querem o confronto, não querem dizer que o filho está errado. A Bíblia diz isso, 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 e acaba aceitando pacificamente. Então, me chama a atenção a coragem desse pai, que seria para mim e para você também essa coragem. Verso 18 ao 22 diz assim, parte A. 18 ao 22, parte A somente, diz assim, ó: onde quer que eu apanhe o espírito do mundo, joga no chão e ele espuma pela boca e arranja os dentes. Fica rígido, pedi a teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Verso 22, parte A. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. O segundo ponto dessa mensagem eu vejo aqui: despertamento. Fala o termo, despertamento. Eu vejo muitos pais também falar: não, meu filho é muito novo para se batizar, meu filho é muito novinho para servir a Deus, meu filho é novo ainda. Quando nós falamos isso, é perigoso. Olha o que esse pai diz para Jesus: muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Vou ler novamente. Muitas vezes o tem lançado seu filho no fogo para matar. Olha a confissão desse pai. Em outras palavras, o diabo quer matar o seu filho. E essa é uma verdade que serve para mim e para você também. É uma verdade clara. Meu irmão, nós temos um inimigo declarado. E é questão de discernimento, nós introduzimos nossas crianças, juniores, adolescentes, introduzindo no reino de Deus, porque nós temos um inimigo declarado. Aí quero voltar àquela primeira fala que, quando eu e você falamos para os nossos filhos assim: está novo, pastor, está novo para se batizar. Você está falando para o seu filho assim: olha, você está novo para servir o Senhor, mas pode curtir a vida. Essa é a mensagem que você passa. Olha, você está novo para servir a Deus, mas pode curtir a vida, pode ir para algum lugar, porque você está novo. Essa é a mensagem que eu e você passamos para os nossos filhos quando a gente diz para ele: tem que servir o Senhor a partir de novo, irmão. Deus pega a pessoa e potencializa o que ela tem de melhor. A gente tem uma visão achando que servir a Deus é uma prisão. Mentira.
Servir a Deus é um privilégio. Deus pega aquilo que eu e você temos de pior, trata conosco, nos ensina, nos corrige. E pega aquilo que a gente tem de melhor, potencializa. E a gente às vezes não quer ter nossas crianças acima porque está louco para cá, mas não está louco para o samba. No diabo não quer. O diabo não tem idade não. Fala para o diabo, meu filho está louco. Olha aqui, eu quero matar teu filho. O diabo quer almas. O diabo não está preocupado se teu filho é novo, não importa, ele quer almas. Tem aquela passagem de quando Abraão vai socorrer Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E aí o rei de Sodoma e Gomorra, ele cruza com Abraão, ele fala para Abraão: olha, Abraão, fica com os bens, pode ficar com tudo, com os despojos todos, me dá suas vidas. O diabo quer almas. E o rei de Sodoma e Gomorra era uma personificação do inimigo. Quer alma, quer vida. Olha, Abraão, fica com os bens, mas me dá as vidas. Me dá as vidas para mim fazer todo tipo de moralidade. Então a grande realidade é essa. A gente já vê para, meu filho é muito novinho, pastor, para se batizar, é muito novinho, é muito. Aí vai para o samba na mangueira, tá bom, né? Aí vai para o bar, é legal. Meu irmão, não faça isso. Não ignore o menino que você tem. Quanto mais cedo você introduzir o seu filho na presença de Deus, é garantia de você dormir noite tranquila. É garantia de você ter paz. Porque está você em casa, onde é que está o teu filho? Verso 19, diz assim: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Verso 20. Então eles trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E ele estava no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou para o menino: há quanto tempo ele está assim? Está assim. Desde a infância, respondeu ele. Esse ponto eu começo a ver a hora da virada. Fala para o irmão: a hora da virada. Chegando. Aleluia. Menino em grego, ele corresponde a uma idade de 7 a 14 anos. É o mais comunente entre os estudiosos. E aí eu fico parando, vamos pensar na coisa como ela é. Aquele pai vivia com aquele filho desde a infância. Imagina, aquele filho, aquele menino, desde a infância, tinha possessão sobre ele. E o pai estava dormindo ali. Será que é? Talvez o pai brincava, eu sempre estou brincando com meu filho, uma possessão. Veja a seriedade da coisa. E aí você talvez vê uma coisa light, né? Não. Naquela época de Israel não tinha luz elétrica. Se fazia-se muitas fogueiras. Imagina você estar com seu filho andando, daqui a pouco seu filho te picava em fogo no fogo a fogueira. Era isso. Você está dando seu filho na beira do rio, daqui a pouco ele sai do seu braço e mergulha para dentro. O que era isso que ele veio fazer com ele? E ele está convivendo com aquele filho já há um bom tempo. Ele está, né, porque a gente é muito romântico, acha aquele garoto, não. O inimigo pegava, jogava ele no chão, deixava ele rígido, levava para o fogo, levava para a água, tudo com o intuito de quê? De matá-lo. E aquele pai convivia com aquela criança, dentro de casa. Imagina, acho que nem dormia direito. Né? Imagina você saber que tem um inimigo que está ali do seu lado. Dormiu literalmente com o inimigo. É a realidade da coisa. Mas Jesus chegou no negócio. Aleluia. Jesus desceu do monte. Jesus desceu do monte. Aleluia. Jesus é nosso Jesus. Eu digo que é hora da virada porque Jesus faz uma pergunta muito, talvez aos nossos olhos humanos, muito simplista, mas se tratando de Jesus é uma pergunta profunda. Jesus pergunta melhor: há quanto tempo ele está assim?
Irmão, eu e você sabemos que Jesus sabe todas essas coisas. Jesus sabia data, hora, minuto. Jesus sabia de detalhes ali. Mas por que ele quer marcar então esse tempo na vida do Pai? Qual a finalidade dessa pergunta, pastor? Eu penso que ele queria dizer para o Pai o seguinte: olha, há quanto tempo? E o Pai falou: desde a infância. E eu creio que Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, esse tempo passou. Esse tempo passou. Desde a infância, não é isso? Mas a partir de agora ele vai ter uma nova vida. Daqui para a infância, o inimigo se andou. Mas, Pai, daqui para agora é um novo tempo. É isso que Jesus quis dizer. Você falou: Pai, esse tempo todo, né, Pai? De dor, de noite sem dormir. Mas agora você vai ver um novo tempo, Pai. Glória a Deus. Jesus disse que eu sou. Jesus disse, a Bíblia diz que o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras do diabo. O diabo pode permanecer até que Jesus chegue. Ele chegou naquela casa. Chegou naquele cenário. E falou para o Pai: olha, Pai, há quanto tempo? Tanto tempo. Fique tranquilo que a partir de agora você vai ver um novo tempo com seu filho. Jesus é aquele que vai restituir o tempo que o gafanhoto comeu. Jesus vai colocar as coisas no seu devido lugar. É hora da virada. Jesus está no negócio. Verso 22. Parte B diz assim: daremos a parte A. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se pode, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O sonho não acabou. A gente tem que entender um pouco esse contexto aqui, porque senão a gente vai se achar que é muito. A gente quer muito, é aquele homem não tem nada. Mas na verdade eu creio que ele está vivendo aqui, identifica muito com a nossa vida como um todo. Veja, aquele homem, ele primeiramente pegou seu filho e levou para quem? Para os discípulos. Discípulo de Jesus. Ó, vamos lá, leva lá. Pô, não tem Pedro, tem Tiago, tem João, mas tem Tadeu lá, tem Bartolomeu, tem Tomé. Leva lá, e ninguém conseguiu expulsar. Imagina a frustração que aquele pai ficou. Imagina o quanto aquele pai ficou frustrado, irmão. Levei para o discípulo de Jesus e ninguém fez nada. Não tinha os 12, mas tinha o quê? Tinha 9 lá. 9 valentes. Então estava com um buraco, ele estava com um buraco lá muito grande. Falou: se o discípulo de Jesus perdoar, acabou a minha história. Acabou meu sonho. Acabou o sonho de ver meu filho liberto. Acabou a minha expectativa de ver meu filho crescendo, de ver minha casa estruturada. Acabou. Porque eu levei para o discípulo de Jesus e ninguém fez nada. Então aquele homem estava com um buraco de frustração imenso no seu coração. Talvez ele tinha levado os fariseus, penso eu, os fariseus não puderam. Levou os saduceus, não fizeram nada. Levou os mercadeiros, não fizeram nada. Levou aos outros lá, os zelotes, o judaísmo, ninguém fez nada. Ele viu o discípulo lá. Opa! Lá está o discípulo de Jesus. Chegou lá para o filho, ninguém fez nada. Bom. Possa ser que seja o seu caso também. Talvez você pensou que uma pessoa ia falhar com você, ela falhou. Talvez você pensou que aquela pessoa, essa não vai falhar. Essa não vai, essa vai dar conta. E pode ser que você foi também frustrado.
Pode ser que você também foi decepcionado por alguém que você confiou, porque aquele homem, quando viu o discípulo de Jesus, era a esperança maior dele. E talvez você também colocou a sua esperança em alguém, alguma coisa, falou, agora vai, é esse. Daqui a pouco aquela pessoa você viu que ela não correspondeu às suas expectativas, e você fica como se incrédulo. Poxa, eu coloquei tanta minha esperança em fulano, tem incrédulo. E pode ser que você até frequenta ambiente evangélico, mas tem uma área da sua vida que você não crê mais. Pode ser que você é crente, eu creio sim, mas você não crê mais na recuperação do seu casamento. Você não crê mais que aquela situação pode inverter. Porque você foi tão machucado, tão ferido ali, que aquilo criou alguns chamam de fortaleza mesmo. Fica aquela terra inacessível. Você colocou ali um sentimento cético que não vaza nada. E com isso você fala, não, eu sonho de viver essa realidade, ficou para Deus. Querido, talvez você, por favor, alguém poderia mudar o quadro da sua vida, não mudou. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui nessa noite. Amém. Amém. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. E a presença dele na minha e na sua vida nos dá força para vencermos qualquer incredulidade. Agora, o que a gente precisa ser verdadeiro igual aquele. Fala, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda porque eu não creio mais. Faça igual aquele. Por isso que eu chamei esse homem de homem coragem. Ele falou para Jesus, tá? Me ajuda na minha falta de fé, porque tem área da minha vida que eu não creio mais. Eu não creio mais que meu filho vai se libertar. Eu não creio mais no meu casamento. Eu não creio mais no meu relacionamento com os meus. Eu não creio mais no meu pastor. Eu não creio mais. Jesus diz o seguinte: eu estou aqui. O homem, infelizmente, é limitado, mas eu sou Jesus. Eu sou aquele que venceu a morte. Eu sou aquele que anda no meio de 7 caixas de ouro. Eu sou daqueles que creem em mim jamais serão decepcionados. Aqueles que falam em mim jamais serão envergonhados. Então, meu irmão, o homem feriu você, o homem machucou você, mas a cura de Jesus está nesse lugar aqui. Vem para tocar nessa ferida. Vem para restaurar. Pastor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda. E Ele é um Deus que nos ajuda. Então, o sonho não acabou. Talvez o homem, se você pensar no homem, acabou. Mas você pensa, o sonho, Deus vai ressuscitação nesse lugar aqui. Glória a Deus. E para a gente fechar, o verso 25 diz assim, 25 ao 27. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou e violentamente saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Vale a pena servir Jesus. Eu tive o privilégio de, como pastor, batizar 4 adolescentes aqui nessa igreja. E eu estava pensando nessa semana, eu não nasci no berço evangélico. Eu não nasci. Eu nasci no lar espírita. Lá onde meu nome foi consagrado a caboclo, no nome Birajara. Já quebrei isso já. Então fui consagrado ao caboclo Birajara. E a minha vida foi uma vida muito ruim. Literalmente ruim. Me envolvi com as drogas, mas o pior para mim, as drogas foram ruins na minha vida.
Mas o pior para mim foi viver tendo que agradar um montão de pessoas para tentar ser aceito por ela no grupo. Isso é o que mais me doía. Eu ter que viver uma vida porque eu tinha que estar naquele grupo, eu tinha que ser aceito ali que eu tinha que ser amado, e as pessoas simplesmente me rejeitavam, por mais que eu tentava me chegar ali, por mais que eu tentava viver ali, eu não tinha, podemos dizer, porte para estar ali. Um me chamava que eu era muito gordinho, outro me chamava não sei de quê. Então eu vivia ali com função para agradar pessoas e nunca agradei ninguém. Isso me machucava por dentro, eu não conseguia falar porque eu entendia que uma hora eu ia ser aceito naquele local. E vivi assim durante muito tempo. E até a rejeição dentro de casa, de uma maneira, podemos dizer, democrática, eu sofri. E hoje, eu vendo esse jovem, esse adolescente aqui, Alessandro, Isadora, Rebeca, Sara, eu muito grato, porque eles não vão precisar disso. Eles não vão precisar viver em função de ter que agradar um montão de pessoas que nunca estão nem aí para elas. Elas não vão ter que viver uma vida em função de terceiros, porque elas têm Jesus. Elas vão ter a melhor vida da vida delas. Elas vão ser excelentes mulheres. O Alessandro vai ser um excelente homem. Elas vão ser excelentes esposas. O Alessandro vai ser um excelente marido. Eu vou viver uma vida aqui porque eles não vão precisar de viver uma vida de subterfúgios, porque eles têm Jesus, e Jesus, por certo, é aquele Jesus que preenche a gente do todo. Deus diz para Abraão: antes da minha presença seja perfeito, e ele já tem esse Deus apresentado na presença dele, sabe? Então eu fico muito grato, porque eu não tive essa oportunidade. Eu cheguei no Evangelho com 24 anos, cheio de feridas, cheio de mágoas, cheio de carrapicho. Mas graças a Deus, Deus está tirando ainda, mas atirou bastante. Mas o que eu quero dizer para eles e para você nessa noite, para a gente fechar nossa fala, é que qual era a mão aberta do inimigo? É pô-lo no chão. É colocá-lo no chão. Colocar no chão aqui eu entendo que é espiritualmente e fisicamente. É torná-los uma vida de mentira, uma vida sem esperança. É isso que o diabo faz. O diabo fez o que na vida daquela criança? Colocou ela muda, surda, levava essa criança a andar no fogo, entrar no fogo, levar aquela criança a se jogar no chão, aquela criança babava, aquela criança espumava, aquela criança vivia uma vida difícil, e por certo os pais também viviam também. Mas como Jesus entrou na vida dessa criança, que eu não sei o nome dela, assim também Jesus entrou na vida desse adolescente que nós batizamos aqui. E aí o inimigo pode até tentá-las colocá-la no chão. Mas Deus me disseram assim, mas Jesus tomou pela mão. Jesus tomou o menino pela mão. E eu creio que essa mesma mão que pegou o menino também vai pegar nossos meninos aqui. Eu creio nisso, eu creio. Sabe, Jesus o levantou. Eles vão ser pessoas que vão andar no lugares altos da vida, vão ter experiência com Deus, vão ser grandes homens e mulheres de Deus nesse lugar. Jesus levanta, o diabo de Jesus te levanta. Vocês, pais que permitiram seus filhos se batizar, vocês não perderam, vocês ganharam. Vocês têm um Deus que agora levanta seus filhos, que vai pô-lo de pé, e vai dizer ainda que ele ficou em pé. Significa que pode vir a luta que vier, o problema que vier, ele, você jovem, adolescente, alicerçado na palavra. E a Bíblia diz que quando você está na palavra, vai dizer o quê?
pode vir a tempestade, pode vir o que for, você vai ser inabalável. E eu declaro sobre a vida de vocês agora, sobre a sua vida, Sara, Rebeca, Alessandro, vocês serão inabaláveis, onde colocar a planta dos pés, em nome de Jesus. E você também, e você também, só seja você, alguém que reconheça o Senhor Jesus, que Ele tem poder de mudar a tua vida e a tua história em nome dele. Você pode dizer amém? Amém? Eu queria orar por você e com você também nessa noite, porque talvez você está aqui, ele está sorrindo, né? Está brincando, mas pode ser que a sua vida dentro de si, você está vivendo a mesma coisa que aquele pai falou. Eu creio no poder da oração.